Vamos lá. Bom dia, né? Primeiro ponto para todos. Nós estamos hoje começando o nosso 5º Café com Saúde, um bate-papo sobre a doença falciforme. Nós tivemos um probleminha técnico, por isso a gente atrasou um pouco, mas já estamos aqui, tá certo? Essa atividade é um projeto do Centro Estadual de Referência às Pessoas com Doença Falciforme Rilza Valentim, no qual a gente procura trazer sempre temas de relevância sobre a doença falciforme, com a participação de pessoas com expertise, conhecimento e vivência no assunto, para melhorar tanto o conhecimento sobre a doença falciforme, como auxiliar no autocuidado, tanto das pessoas, com orientações, tanto para as pessoas com doença falciforme, seus familiares e a população geral. E hoje, a gente aproveita que dia 27 de outubro é o Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doença Falciforme, para trazer essa temática relevante e que vai ser justamente os direitos das pessoas com doença falciforme. Eu acho que está tendo um pouquinho de microfonia. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Sim, né? Pronto. Então, assim, hoje, para falar de direitos, né, a gente chamou 2 pessoas aqui com muito conhecimento no assunto, com muito conhecimento sobre pessoas com doença falciforme. E a primeira coisa que eu quero é agradecer as 2, né? Roseirene Moura, a gente não se conhecia, né? Assistente social, trabalha no INSS, e a gente não se conhecia, mas coincidentemente foram vários pedidos, não foi, Angene, que você recebeu? Foi, com certeza. Gente. Então, e ela se disponibilizou, mesmo no momento de folga, não estando aqui, a participar, nos trazer todo o seu conhecimento a respeito da temática, principalmente envolvendo o INSS e das pessoas com doença falciforme, que ela tem muito contato. E também a gente quer muito agradecer a Eliane Ferreira, que é assistente social lá do Centro de Referência, que lida diariamente com as pessoas com doença falciforme, conhece bem suas lutas, suas angústias e suas dificuldades. Muito obrigada às 2. Muito obrigada mesmo por acolherem essa causa e essa discussão, que eu sei que às vezes pode ser até um pouco mais difícil, desafiador, trazer um assunto que tem várias questões ainda em aberto, né? E que a gente não consegue resolver aqui, mas que a gente pode suscitar o diálogo, a discussão. Então, primeiro, antes de tudo, só para contextualizar o tema, a gente entender um pouquinho que a doença falciforme é uma doença hereditária, genética, né, caracterizada por uma alteração na hemoglobina do sangue, que dá, né, aquela característica vermelha às células do sangue, ao sangue, né? Então, a doença falciforme, ela é a doença genética mais prevalente no país. A gente tem uma estimativa de 60 a 100 mil pessoas com doença falciforme no país. E é uma doença, aqui no estado da Bahia, que é o estado brasileiro com o maior número de pessoas com doença falciforme, chegando a 1 para 650 nascidos vivos. Então, é uma doença que a gente precisa falar mais, que precisa ser conhecida, apesar de ter sido negligenciada ao longo do tempo. Muito tem a ver que é uma doença característica que a gente traz como característica da população negra, afrodescendente, mas isso, a característica da cor da pele não limita a doença. A gente tem pessoas com cor da pele mais clara que também têm a doença, mas a característica genética realmente veio com a afrodescendência, que é uma população normalmente com condições socioeconômicas menores, que muitas vezes não têm acesso a serviços de saúde ou são totalmente dependentes do SUS. Mais de 90% dessas pessoas, elas dependem do SUS. Então, a gente sabe, pela própria definição do conceito de saúde da OMS, saúde não é o binômio saúde-doença. Saúde é muito mais do que isso. Saúde é um bem-estar físico, psíquico, social. Então, essa população, ela precisa ter acesso a condições adequadas de atenção à saúde, assistência médica, ela precisa ter condições de acesso a medicamentos, também condições de acesso a moradia, alimentação, condições básicas de ter uma vida mais digna e ter uma qualidade de vida com uma doença que o diagnóstico deveria ser na infância e
acompanhar o tratamento ao longo da vida, porque é uma doença para a vida toda, né? Então, a nossa busca é sempre pela qualidade de vida, como a gente tem falado nas lives anteriores. Na nossa primeira live, a gente falou muito sobre o diagnóstico, e é importante a gente enfatizar essa necessidade de diagnóstico precoce, e a gente vem falando sobre as complicações da doença, e hoje a gente vai trazer um pouco mais sobre os direitos. E aí, assim, justamente nessa temática, eu vou aproveitar as meninas aqui e perguntar um pouquinho para elas, né? As duas, bem-vindas. E, assim, o que vocês falam quando a gente fala, assim, sobre direito às pessoas com doença falciforme? O que vocês pensam em primeiro momento? Quem eu vou chamar a Rose, né, que é a nossa convidada hoje especial, também de fora, para falar um pouquinho sobre isso. Você está me ouvindo? Bom dia, gente. Bom dia, colegas. Bom dia a todos que estão presentes. Vocês conseguem me ouvir? Perfeitamente agora. Agora sim. Quando eu penso em direitos da pessoa com doença falciforme, primeiro me vem à mente assim, né? O quão desinformado, né? A gente falta de conhecimento mesmo da doença, a gente só imagina ou só fala da doença quando tem ou alguém próximo, ou alguém conhecido, ou alguém que a gente atende com doença falciforme. Mas que não é uma coisa que tem uma ampla divulgação, que tem uma campanha que fale sobre a doença. A colega Eliane me passou uma portaria, eu não conhecia a portaria, né, específica para as pessoas com doença falciforme. Então, a gente parte muito do desconhecimento e a gente coloca, né, como todas as outras pessoas que estão com alguma doença, né, que muitas pessoas não sabem, é uma doença hereditária, desde a infância, a pessoa já nasce com ela, mas você só vem se atentar, né, quando os sintomas começam a se manifestar. Mas passa muito pelo desconhecimento mesmo, né, e pela falta de, eu não sei se tem uma ampla divulgação da doença, né, se tem uma campanha que fale sobre isso, igual que a gente tem as campanhas nacionais, né, de câncer de mama, câncer de próstata. Bom saber que tem um dia, né, de alusão à pessoa com doença falciforme, que é dia 27 agora. E aí, depois disso, eu tenho agora um compromisso mesmo comigo, com as pessoas que eu atendo, de me ater mais sobre a doença falciforme, ter mais conhecimento, estudar mais. E os direitos não tem, assim, uma coisa específica, né, para a pessoa com doença falciforme. O direito, eles são amplos para todas as outras pessoas que têm outras patologias. Mas a gente precisa fazer um recorte, né, porque não é como se fosse todas as outras doenças, tem as manifestações específicas. A gente precisa, né, engajar nessa luta para que possa ampliar esse direito para essas pessoas. Falciforme, porque não é só no Brasil, é no mundo que a doença falciforme foi negligenciada. Então, hoje, a gente traz essa temática, essa discussão amplamente, buscando também uma equidade do tratamento, porque a equidade com essas pessoas, para que elas tenham uma equiparação, questão de acesso à saúde, de condições sociais, enfim, uma melhor qualidade de vida, como eu falei sempre. Né, Eliane? Eliane lida diretamente com essas pessoas. E aí pode falar um pouquinho o que é a sua ideia desse conceito de direitos das pessoas com doença falciforme, e já aproveitando e falando um pouquinho, né, sobre o papel da assistência social aí no centro de referência com relação a esses direitos das pessoas com doença falciforme. Bom dia a todos que estão me assistindo. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão relevante na nossa sociedade. Tá? Meu nome é Eliane, eu sou assistente social do centro. Só engajando um pouquinho na questão do direito, né? Os direitos sociais são programas e políticas sociais públicas que o governo, né, federal, eles implantam para dar proteção às pessoas na sociedade. Existe a política da escola, da moradia, da alimentação, da previdência e da saúde. E hoje nós estamos falando aqui da saúde específica e os ganhos, particularmente a doença falciforme. Tá? Eu sou assistente social daqui, realizo um trabalho de atendimento ao paciente e aos familiares,
sempre voltado para que eles façam adesão ao tratamento, o que é muito importante quando o familiar está presente, dando suporte, dando apoio, direciona uma escuta qualificada, humanizada, técnica, para que essas pessoas saibam que eles estão protegidos, saibam que eles têm alguém ali direcionando, impulsionando eles, viabilizando os direitos sociais, para que eles procurem os benefícios que eles têm direito na sociedade, nos órgãos, prestando as orientações, devidos encaminhamentos através de contatos telefônicos, e-mails, que a gente faz muito aqui. E é muito importante essa valorização do paciente, juntamente com o seu contexto familiar, com a sua história de vida, as suas crenças, seus valores. Você tem que estar sempre atento a direcionar um tratamento. Você não vai, apesar de você ter uma estrutura da sua profissão, você tem que ver como é que esse paciente está inserido, o que é que você deve fazer, como você deve... A cada pessoa você tem que dar um tratamento diferenciado, ter um olhar diferenciado para essas pessoas, né, que estão tendo visibilidade agora na questão da doença falciforme. Então, isso é muito importante que a gente tenha e que o nosso trabalho é um trabalho qualificado, nós somos... Eu acho que o sinal caiu de Eliane. Agora sim. Agora a gente está te ouvindo. Deu uma quedinha, Pronto. mas você voltou. Não é isso. O meu trabalho aqui é o trabalho de acolher o paciente e seus familiares. Muito bom. E aí você tocou num assunto muito interessante, né? Eu sou dermatologista, sou médica e, na verdade, eu acho que eu vou aprender muito aqui hoje, que o médico geralmente é quem faz os relatórios, assina os documentos, né, Irene? Mas muitas vezes a gente não sabe realmente o que é que está por trás de tudo isso, o que que realmente acontece, como é que o processo acontece. E a gente é muito questionado, assim, com relação a benefícios financeiros, né? Aposentadoria, BPC, invalidez, e eu sei que algumas coisas mudaram recentemente, né, Irene? E a gente faz relatório, mas a gente não sabe direito como é que é esse trâmite, como é que caminha. E aí eu vou aproveitar, Rosirene, aqui para perguntar como é que é isso? Como é que são esses benefícios financeiros que eles questionam muito, tanto de BPC quanto de aposentadoria, invalidez? Existem diferenças disso? Eu ouvi bem baixinho. Eu vou refazer para ver se eu entendi mesmo a pergunta. Para mim, o áudio está muito baixo. Vocês querem saber se existe alguma diferença entre o benefício de prestação continuada, o BPC, e o benefício previdenciário, e quais deles pode ser para a pessoa com doença falciforme. Foi essa mesma pergunta? É mais ou menos isso, porque é o questionamento deles. Certo. O BPC, ele é um benefício de prestação continuada, né? Ele é um benefício da assistência, ele é operacionalizado pela Previdência, mas ele tem uns critérios de renda, né? De que a pessoa tenha alguma doença e que essa doença ele tem um impedimento de longo prazo, e esse impedimento de longo prazo seriam 2 anos, né? Que ela tenha um mau prognóstico e que esse impedimento de longo prazo, que são 2 anos, ele possa não ter possibilidade àquela pessoa de melhora dentro desses 2 anos. Esse benefício, ele não precisa contribuir, ele é destinado para as pessoas a partir de um dia de vida até 64 anos, 11 meses e 29 dias, 30 dias, né? Quando a pessoa completa 65 anos, aí ele tem o benefício de prestação continuada ao idoso, ainda que tenha alguma patologia, mas o fato de ter a idade já dá um recorte, né? Já não é mais um benefício para a pessoa com deficiência. E aí, no BPC, que a gente chama BPC, a gente analisa alguns critérios. São 3 critérios. Primeiro é o critério da renda, né? Que a renda familiar ela tem que ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. O que é isso, 1/4 do salário mínimo? Quando a gente fala 1/4 do salário mínimo, a gente vai pegar as rendas de todas as pessoas do grupo familiar elegível para o BPC, porque o grupo familiar, para os benefícios assistenciais, ele é bem mais amplo, ele inclui qualquer pessoa que mora na casa,
Já para o BPC, a gente faz o recorte dos laços consanguíneos, né? E os descendentes diretos, que são pais, irmãos, né? Tios, avós, sobrinhos, primos, eles não entram no grupo familiar do BPC, apesar de entrar no grupo familiar para outros benefícios. E aí a gente tem uma como é que eu posso dizer? Uma confusão, né? Que as pessoas fazem e não fazem a separação. Ah, mas o meu grupo familiar tem 10 pessoas. Se pegar a renda e dividir, vai ficar menor que um quarto. Mas existe um recorte de família para o BPC. Então, é específico, são os pais, os avós, o marido, a esposa, né, os irmãos adotivos. E fazendo isso, vai pegar toda aquela renda do grupo familiar, o que cada um recebe, né? Faz aquele somatório e divide pelaquela quantidade de pessoas que fazem parte do grupo familiar do BPC. Tem um valor, né? Vamos supor que o valor da renda deu R$50, depois que dividiu com todo mundo. Aí a gente vai pegar qual é o comparativo, o salário mínimo, um quarto de salário mínimo. A gente pega o salário mínimo, divide por 4, dá 250 e alguma coisa. Se a renda familiar que a pessoa somou lá atrás ficou abaixo desse um quarto do salário mínimo, ele já passou pelo critério de renda. Então, um critério ele já foi aprovado, que é o da renda. Aí a gente vai para o critério da análise social. A gente vai fazer uma análise, né, social daquela pessoa. A gente vai analisar os critérios de acesso, a moradia, a saúde, aos instrumentos básicos de educação, as barreiras que aquela pessoa encontra, né, para acessar esses serviços. A gente vai fazendo uma gradação e atividades e participação. Por quê? Além daqueles instrumentos estarem ali acessível, né, aquela pessoa tem condição de ter acesso àquela atividade e participar, né? Porque não basta estar ali. A gente sabe que o posto está ali, mas aquela pessoa tem condições de acesso, e essa condição de acesso é com dignidade comparado às outras pessoas. Então, a gente faz esse recorte na área social, além da gente fazer toda uma entrevista, né? Verificar. E assim, a gente não faz aquela coisa do geral, né? Cada pessoa que entra na nossa sala, ela é uma pessoa, ela é um ser, em que a gente vai analisar a realidade daquela pessoa, né? Inserido naquele contexto que ele pode ser geral, mas a particularidade daquela pessoa vai ser observada ali. Aí é a parte social. Depois da parte social, aí vem a perícia médica, que aí os colegas vão analisar, né? Atividade e participação com o olhar, né, mais médico, e as funções do corpo, né? O que aquela doença está trazendo de sintomas e de impedimentos para aquela pessoa, né? E aí eu volto a dizer, cada pessoa, não é o fato da pessoa ter uma doença, né? Vamos olhar aí a doença falciforme, que ela se manifesta igualmente em todas as pessoas, né? Umas pessoas têm uns sintomas mais graves, outros aparecem da forma da doença ainda leve. Então, é analisado naquele momento como a doença está se manifestando para aquela pessoa naquele momento e os critérios dele de acesso e participação na sociedade, analisando também todos os outros critérios. Então, ele vai fazer essa análise e aí, depois das 3 análises concluídas, a pessoa vai receber o resultado do benefício, tá? Lembrando que o critério de renda, se a pessoa tiver renda superior a um quarto do salário mínimo, no CadÚnico, né? E aí a gente fala renda do trabalho mesmo, não é renda de um outro benefício, outro BPC. O benefício ele já é indeferido por renda, a pessoa não passa nem pelas etapas médica e social. Interessante. Quando ele passa pela parte de renda e vai para a perícia médica, e lá a perícia médica já disse que aquele impedimento daquela pessoa ela é de longo prazo, que ela tem um mau prognóstico, o benefício também é deferido. Aí é aplicado uma média, né, que é um valor da avaliação social médio, e o benefício é deferido pela perícia médica e pela avaliação social, gradando um valor médio àquela avaliação, tá? Então, assim, eu fiz a perícia médica
eu recebi uma mensagem no meu celular que meu benefício foi deferido, eu vou precisar ainda ir para a avaliação que está marcada para aqui um mês. Se você receber uma mensagem dizendo que o benefício foi deferido, você não precisa mais ir para a avaliação social, porque foi aplicada uma média, né, de valores que é feito. E Entendi. o benefício previdenciário, que era o antigo auxílio-doença, que mudou o nome agora para auxílio-incapacidade, ele é para as pessoas que contribuiu com a Previdência, para aquelas pessoas que já trabalhou, que pagou carnê do INSS, e ele tem um critério de carência, porque a doença falciforme, ela ainda não é uma doença que isenta de carência. Tem várias doenças que isentam de carência. O que é carência? É você contribuir um certo período para ter direito a usar, né? Vamos usar aquele benefício. Vamos pensar que a Previdência é um seguro, tá? É igual um plano de saúde. Contrata um plano de saúde e você tem uma carência para fazer certos benefícios. 90 dias para fazer um exame, 1 ano para fazer uma cirurgia, né? Então, vamos pensar que contribuir com a Previdência é um seguro. Então, para ter direito a usar aquele seguro, a pessoa precisa cumprir algumas regras. Inicialmente, 12 meses de carência para ter direito ao auxílio-doença. Você precisa, né, contribuir 12 meses. Ah, mas desses 12 meses, se eu tiver um acidente, ou se me acometer alguma doença, se a pessoa for acometida com alguma doença que isente de carência, ele vai ter direito ao benefício, porque aquela doença, naquele momento, isentou ele da carência. Sim. Mas a doença falciforme ainda não isenta de carência. Ele precisa contribuir, né? Contribuir 1 ano. Ah, mas eu parei de pagar, tem 4 meses, né? Quando a pessoa, depois da última contribuição, quando ele adquire a carência, quando ele para de contribuir, para de contribuir 3 meses, aí a gente tem um período que ele chama de qualidade de segurado. É um período que essa pessoa vai usar, né, todos os benefícios que ele adquiriu por contribuir carência. Esse período pode ser 1 ano, podem ser 2 anos e podem ser até 3 anos. 1 ano, quando ele contribuiu 12 meses, parou de contribuir, né? Então ele tem ainda 1 ano de qualidade segurada. 2 anos, ele parou de contribuir e nesse intervir ele se inscreveu nos programas de busca de emprego ou recebeu seguro-desemprego, né? Se ele recebeu seguro-desemprego, esse período dele de qualidade segurada se prorroga por mais 1 ano, aí ficam 12 meses. Quando é que prorroga para 3 anos? Quando ele ficou desempregado, procurou, ou, né, não é uma coisa junto, ou procurou, se cadastrou no Cine, eu não sei se ainda é Cine, mas naquele site de busca de emprego, ou já contribuiu por 10 anos. Ele tem 10 anos de contribuição, né, ele tem 120 contribuições, automaticamente esse período de segurado dele já prorroga por mais 1 ano. Então, pode ser prorrogado por até 3 anos nessas condições. E aí a pessoa precisa, né, da entrada no auxílio-doença, ele pode ser presencial, fazer uma perícia presencial, ou pode ser por análise documental. Ele vai, entra no site, anexa todos os relatórios médicos, todos os documentos, e vai ser uma análise documental. A partir de ontem, essa análise documental ela já pode ser entregue nas agências do INSS. Antigamente, só era feita pelo site, agora pode ser feito diretamente nas agências, né? Aí você pergunta, mas se eu entregar na agência vai ser mais rápido? Não, ele vai voltar, ele vai continuar na fila de análise. A única coisa que mudou é a forma de requerer, porque muitas pessoas têm dificuldade, né, em acessar a internet, têm dificuldade de anexar documentos, escanear, então isso pode ser feito diretamente na agência, a entrega desses documentos para o benefício por incapacidade de forma remota, né, de forma análise documental, sem fazer uma perícia médica presencial. Mas a pessoa pode optar, ela não é obrigada a fazer uma perícia documental. Ela pode optar por fazer a perícia médica presencial para o auxílio-doença. Para o benefício de prestação continuada, exceto a etapa de requerimento e de envio de documentos, a etapa de avaliação social e presença médica é presencial
e realizada em uma das nossas agências do INSS. A análise social pelo assistente social do INSS e a perícia médica pelo perito médico do INSS. Nossa, como eu aprendi aqui agora, aprendi mesmo. Eu acho muito interessante isso. Eu aprendi muito com você falando, assim, inclusive porque, assim, eu acho que para a gente até organizar essas ideias, que são muitas informações importantes, falar das diferenças, né? Porque um é um benefício assistencial, né, que está do LOAS e que é o BPC, então, independente de contribuição ou não ao INSS, previamente ter trabalhado ou não, qualquer faixa etária até 65 anos, aprendi agora, né, 64 anos e 11 meses, e o outro é um benefício previdenciário para aquelas pessoas que já trabalham, né, e que precisaram parar de trabalhar por algum motivo. Né? São duas questões diferentes. E a gente vê isso bastante questionado. Você falou muito bem de como acessar esse benefício, né, no INSS. Eu vou aproveitar o gancho e perguntar a Eliane aqui. Eu, como médica, eu vejo os pacientes chegam pedindo, doutora, eu quero um relatório para o benefício. Eu quero um relatório para... Não, eu vou precisar... Como eu sou pediatra, não tenho muito a questão de pedir auxílio-doença, né? Agora mudou o nome, não foi, Rosa? Mudou para... Benefício por incapacidade. Benefício por incapacidade. Vamos mudar aqui, a gente já vai começando a falar as palavras, a linguagem correta, né? O benefício por incapacidade. Então, eles chegam para a gente requerendo relatórios, né? Eu acredito, para caminhar esse processo junto ao INSS. E aí a gente manda direto, vai lá na assistência social, fala com ela, que ela te encaminha, te orienta melhor. Então, fale um pouco, Eliane, sobre sua experiência aí no centro com relação a esse encaminhamento para esses benefícios sociais, né? Tanto o BPC quanto o antigo auxílio-doença. Exatamente. Lá são todos os dias, né? Todos os dias os pacientes chegam aqui solicitando relatório para conseguir BPC, o benefício por incapacidade temporária, né? Que é o auxílio-doença. E muitas vezes as pessoas já acham que vão se aposentar com isso, apesar de Rose muito bem falou aí. E aí a gente sabe, né, que é um benefício, só puxando o gancho para a anemia falciforme, acho que já consegue, mas não é assim, existe todo um protocolo, esse benefício por incapacidade temporária é o benefício que ele vai ter enquanto ele tiver com aquele problema de doença. Ele pode retomar a sua vida depois, ele pode melhorar, pode ter com os avanços da doença e retomar o trabalho. Isso é a diferença do benefício temporário permanente, que é a aposentadoria. Então, muitos chegam e acham que é a mesma coisa e já pedem. Então, quando eles solicitam, qual é o nosso papel? Fazer um formuláriozinho, solicitar ao médico e dizer a eles que não é o médico hematologista que vai direcionar, que vai dar o aval, se eles vão conseguir ou não, porque muitas vezes acham. Como o Rose falou, o perito do INSS, enfim. A questão do BPC também, muitas pessoas com anemia falciforme chegam aqui solicitando. A gente, pela experiência, muitos conseguem, porque também tem a questão, né, da deficiência, a questão das complicações da doença, não é todo mundo que consegue, infelizmente, mas, assim, muitas pessoas que não conseguem, eles recorrem judicialmente, e muitas vezes também tem êxito. Sim. Porque, como a gente sabe, existem pessoas que têm doença falciforme, que tem mais complicações, sucessivas internações, dores crônicas, né? A questão da necrose, que às vezes acomete uma deficiência, né? Que às vezes, assim, deambular, assim, andar. Então, isso pode acometer dele conseguir um benefício. E aí, eles podem... E também tem a questão da renda, né? Que eles, como o Rose falou. A gente geralmente manda, né, o paciente fala, vai lá no serviço social justamente para que você possa dar essas orientações, porque muitas vezes aí a própria equipe médica tem dificuldade de orientar corretamente. Eu estou vendo aqui uma pergunta, por gentileza, alguém poderia falar qual é a portaria que a palestrante Roseirene comentou? Eu acho que foi a portaria que você comentou, Roseirene, a respeito, que a Eliane falou, não foi? É a portaria 1391 de 2005. O primeiro direito, né, que fala sobre anemia falciforme, que é tratar as políticas de atenção à pessoa com doença falciforme, também trabalha a questão da promoção, da prevenção,
trazendo uma equipe multidisciplinar que trabalhe o paciente, porque é muito importante que todas as profissões interajam entre si, conversem, sempre buscando o melhor resultado para o tratamento do doente, da pessoa com doença falciforme. Essa questão da equipe multi é de extrema relevância para qualquer trabalho, é um trabalho melhorado, dignifica um trabalho, um serviço, e isso é que a gente está buscando. Eu acho que os pesquisadores, os movimentos sociais, as pessoas que estão, né, atualmente nessa luta pelos direitos para conseguir, que consigam realizar essa questão da multiprofissionalidade aqui, e que com pessoas capacitadas, né? A gente tem... Sim. Desculpa. Pode falar. Não, pode falar. Não, é que a gente recebeu outra pergunta aqui. Quem recebe o LOAS tem que ficar atualizando mesmo o CAD único? Eu acho que aqui é para a Rosilene também, né? Sim. Pode falar, mas tem. Anualmente, né? Se não perde. Não é, Rose? Então, já respondeu aqui. Gente, vocês não sabem o que eu estou fazendo. O costume da tela do celular, e eu estou usando o laptop, e eu estou com o dedo na tela do laptop tentando ativar o microfone. Então, respondendo a pergunta sobre o CAD único, desde 2011 existe a obrigatoriedade, acho que 2020, alguma coisa assim. Existe a obrigatoriedade das pessoas que recebem o BPC ter cadastro no CAD único. E não basta ter cadastro. Ele tem que estar atualizado a cada 2 anos. Por que ele precisa estar atualizado a cada 2 anos? O CAD único, ele é o cadastro nacional para que as pessoas possam ter acesso a qualquer benefício do governo, né? Seja desconto na conta de luz, passe livre, BPC, e ele é o cadastro nacional. Então, todas as informações, elas são encontradas ali. Quando a pessoa faz um requerimento do BPC, se alguém já teve a oportunidade de fazer um requerimento, quando ele bota o CPF, que escolhe qual é o benefício, a primeira tela que aparece para ele é a tela com os dados dele do CAD único, do grupo familiar, para ele escolher. Então, aquilo ali tem que estar atualizado a cada 2 anos. A gente consegue visualizar o sistema, ele é automático. Quando a pessoa vai requerer e o CAD único está desatualizado, automaticamente vai aparecer uma mensagem na tela dizendo que o CAD único está desatualizado, que a pessoa precisa atualizar. Vai impedir de fazer o requerimento? Não vai impedir de fazer o requerimento. Ele vai passar pelas etapas, né? Mas o benefício dele vai ficar com a exigência de atualização do CAD único, e ele tem um prazo de 30 dias para fazer isso. Se em 30 dias ele não cumprir essa exigência, que é atualizar o CAD único, ele pode ter passado na renda, ele pode ter passado na parte social, ele pode ter passado na parte médica, mas o benefício dele vai ser indeferido por não cumprimento de exigência. O CAD único, ele é essencial e fundamental para que o benefício seja analisado e deferido ou indeferido. Se não tiver, ele pode ser indeferido por o CAD único desatualizado. Né? Aproveito e pergunto, como atualizar o CAD único? O CAD único, ele é de responsabilidade do município. Ele é feito na central do CAD único do comércio, nas prefeituras, bairros, e mudou, era na Sete Portas, agora no comércio, a central do CAD único. E aqui nas em Salvador, né? Bairros, e nos CRAs. Então, a pessoa tem que procurar uma dessa unidade e fazer a atualização. Não deixar para fazer a atualização quando vencer, porque o benefício vai ser suspenso e é automático, tá? Às vezes, a gente tem vários benefícios que foram suspensos, as pessoas perderam o prazo de fazer o CAD único, e aí agora, depois de perdido o prazo, a pessoa só tem que entrar com recurso. E recurso, ele tem demorado muito, mais do que o que a gente previa, né? Mais do que a normativa prevê, que são 45 dias. Então, ele está demorando muito por conta da demanda, né? E as pessoas recebem, quando ele vai fazer o saque, aparece naquele comprovantezinho, né, de atualizar os dados, de comparecer para atualizar os dados. Ou aparece na tela que ele vai fazer o saque, e ele recebe também mensagem, né, que o INSS agora manda mensagem via SMS, liga para as pessoas,
Alguns colegas entram em contato pelo WhatsApp também institucional. Então, tem uma forma das pessoas, elas são convocadas para fazer isso e elas perdem esse prazo. E aí ficam sem receber o dinheiro. Quando o benefício é bloqueado por falta do CAD único, a pessoa tem um prazo de 30 dias. Bloqueou, o banco já encaminha para a agência do INSS. Aí ele vai lá na agência do INSS e o benefício é desbloqueado com o compromisso daquela pessoa fazer o CAD único. Passou 30 dias, a pessoa não fez, aí o benefício é bloqueado novamente, e daí não desbloqueia mais com o compromisso da pessoa fazer. Essa possibilidade é dada uma única vez, né? Porque a gente sabe, o Instituto sabe, o governo sabe que desbloqueou, a pessoa não vai no CAD único e faz de imediato, porque a demanda dele é grande e é por agendamento. Então, existe esse desbloqueio no compromisso dessa pessoa, ter 30 dias para fazer. Agora, o segundo não feito não é liberado mais, aí só com recurso. Só para a gente organizar assim, né, que a gente fala que o estado da Bahia é muito amplo e diverso, né, e a gente tem muitas pessoas do interior, então é importante procurar os CRAs do interior, né, para ter essas orientações. E é o que eu falo sempre, Eliane, lá no serviço social, ajuda a gente muito com isso, quando tem esses questionamentos, a gente caminha para justamente ela fazer essas orientações. E aí, aproveitando que a Rosilene até falou das outras questões relacionadas e que tem que ter o CAD único, né? Um questionamento que eu vejo muito frequentemente lá no centro é com relação a passe livre. Como requerer passe livre? Eu tenho direito a passe livre? Todas as pessoas têm direito. Eu acho que a Eliane pode falar um pouquinho para a gente sobre passe livre, né? Olha só, o passe livre, muitas pessoas vêm aqui. Não é todo mundo que tem direito. O passe livre, ele é um benefício do Ministério da Infraestrutura, que dá acesso à gratuidade nos transportes coletivos terrestres a pessoas com deficiência e comprovadamente carentes. Aqui existe o passe livre, o municipal, o intermunicipal, o interestadual. E para todos tem alguns critérios, né? Urbano, se alguém precisar aqui do passe livre municipal, ele vai na UGPD, ali em Brotas, que é a unidade de gratuidade, né, para as pessoas, e aí eles vão lá com um relatório médico, com esse relatório médico vai ser analisado, não basta o relatório médico, e sim a questão da rentabilidade, que segundo eles estão mudando agora, era até 2 salários mínimos, e agora eles estão em estudo para ver quanto é que vai ficar. Já o passe livre intermunicipal, existe um formulário que o médico tem que ser preenchido, toda a história clínica do paciente. Esse intermunicipal vai para os municípios, a gente encaminha para os CRAs lá, encaminhar para as secretarias para dar andamento. E o interestadual, eles delimitam as deficiências, que é auditiva, física e mental, e assim, eles não dão opção de outros, o interestadual. Por isso que os portadores de doença falciforme, eles não têm tanto acesso a isso, porque não tem opção de outros. E sim, os hematologistas não podem colocar outras deficiências. Já o municipal, o intermunicipal, sim. Né? O intermunicipal entre municípios, o interestadual entre estados. Bom, e assim... Eu ia falar agora, não sei se você prefere que eu já fale sobre o TFD. Não, peraí, só para a gente entender assim. Então, a gente tem os 3 passes livres, passe livre municipal, intermunicipal e interestadual. E é interessante que a gente está falando para todo o estado, novamente eu falo isso, né? E aí, o passe livre municipal, ele vai em cada município, seja uma forma um pouco diferente, o local de encaminhamento. Aqui a gente tem lá o CETEPS, mas a gente tem nos outros municípios, sempre procurar o CRAS, para uma orientação mais detalhada com relação ao passe livre, levando relatório e documentação. E isso que você falou é muito importante, porque o passe livre interestadual é difícil, ele não tem um campo para ser preenchido, vem um formulário já pronto, preparado, que a gente tem que preencher. Então, às vezes, a gente é bem questionado com isso. E aí, no intermunicipal, tem tem lá um quadradinho que tem outros. O médico pode definir. Né? E aí eu aproveito o gancho, a gente já está no avançado da hora, porque a gente atrasou bem o começo, aproveito o gancho e a gente falar um pouquinho mesmo sobre TFD, que é o tratamento fora de domicílio, que é diferente do passe livre. As pessoas precisam entender um pouquinho isso. Fala aí um pouquinho, Helene, para a gente.
O TFD é o tratamento fora do domicílio. O que é o TFD? É um direito, né, que é através do SUS, Sistema Único de Saúde, que dá direito ao paciente se deslocar do seu município de origem a outro município para realizar um tratamento que no município que ele reside não tem esse tratamento. Então, ele custeia a alimentação, a passagem. E esse tratamento pode ser intermunicipal. Aqui eles solicitam bastante, aí aquela mesmo encaminhamento, a gente solicita que o médico faça um relatório e eles levam para o município, para lá a comissão municipal, como é que se diz, aprovar. Já o TFD interestadual é quando acontece que um paciente ir para outro estado. O intermunicipal é entre municípios do mesmo estado, e o interestadual é entre estados. Aqui acontece muito, né, com alguns pacientes que precisam realizar transplante, então a gente entra em contato, inicialmente, laudo médico do TFD, o médico preenche toda a parte clínica, tudo direitinho, existem outras documentações também, existe um cadastro junto ao TFD, documentação, termo de compromisso é mais complexo, vai para a central de transplante também, a central de regulação para poder ver essa questão, tem todo um trâmite para conseguir, mas assim, geralmente consegue. Então, a gente faz muito esse trabalho aqui, e voltado para os pacientes portadores de anemia falciforme, de doença falciforme, que necessitam bastante, né, e que agora a gente só agradece, porque essa questão do SUS veio para melhorar, né? Porque antes, eu estava lendo que não existia transplante no Brasil. Sim. Então, como é que as pessoas, né, de baixa renda poderiam ir para... Agora, não. Agora já tem essa possibilidade de ir para um outro estado, né? De ter o seu tratamento realizado. É só para a gente tocar nesse assunto, porque assim, TFD intermunicipal é frequentemente solicitado, requerido, principalmente porque aqui as pessoas vêm, né, do estado todo e tratam, tem algumas questões que precisam ser tratadas aqui. TFD interestadual a gente usa para situações muito peculiares, onde o tratamento não existe no estado da Bahia, né, independente de ser transplante ou outro tratamento. E aí as meninas já estão aqui das me chamando, porque já atingimos o nosso horário. E aí, então, eu vou tentar fechar aqui com vocês falando de duas coisas bem pontuais, fazendo uma espécie de uma atividade assim da gente raciocinar socialmente, né? A gente começou dizendo que direito à saúde, então, é muito mais amplo do que o binômio saúde-doença. A gente já falou aqui das questões financeiras que vão trazer condições da pessoa se alimentar, ter uma moradia, ter uma condição de vida mais adequada. A gente falou um pouco sobre o transporte, a condição de se tratar, de trabalhar, enfim. E agora eu falo assim, a gente tem direito aos medicamentos, né? Existem medicamentos que são normatizados, liberados para doença falciforme, tem todo um trâmite, a gente trabalha muito com o serviço social também, né? Que orientando, vá buscar esse remédio nesse lugar, procure na DIRES, esse aqui você vai levar onde, porque para que essas pessoas não fiquem perdidas, né? Por aí sem conseguir os medicamentos. E o principal, acesso aos serviços de saúde, né, não? Então, a gente precisa ter direito e trabalhar com a conscientização das pessoas que trabalham na área de saúde, dos diversos locais, para que tenham consciência sobre a doença falciforme, sobre as dificuldades que essas pessoas com doença falciforme enfrentam, para que a gente possa melhorar cada dia a assistência, a qualidade de vida dessas pessoas. Aí eu aproveito esse momento final, antes que a Aline aqui da rede social me puxe a orelha, e peço para cada uma deixar uma mensagem com relação a essa luta pelos direitos das pessoas com doença falciforme. Quem quer ir primeiro aí? Quer ir, Eliane? Bom, olha só, a minha mensagem compartilhe sempre, vamos avançar, nós já conseguimos muito. Existiu a questão da 2001, a portaria da triagem neonatal, que as pessoas já têm um diagnóstico, já tem a portaria de 2005, dando direito ao portador de doença falciforme ser tratado no SUS, que antes não existia. Existe um projeto de lei já que está tramitando aí no Congresso, para que a doença falciforme seja considerada uma deficiência, e já vai avançar. Então, assim, nós temos que ser multiplicadores, nós temos que compartilhar informações, buscar novos caminhos para que a faça acontecer. E a gente sabe que a doença já está sendo visível, já está tendo visibilidade,
Que bom, né? Já está acontecendo os centros de referência, como aqui o nosso centro, que existe um trabalho muito especializado, todo mundo capacitado para tratar o paciente na sua totalidade. Existem os multicentros, existe a Marifal, que também tem um trabalho. Eu acho importante essa questão da descentralização, não existe só uma centralidade, porque esse é o papel, né, da gente descentralizar, para que as pessoas que morem mais lá, tão distante, consigam, até pegando um gancho rapidinho, Jamile, da questão dos medicamentos, as DIRES dos interiores, as pessoas que moram distante para vir para cá, a gente sabe que é difícil, vindo, apesar de ter um TFD intermunicipal, mas assim, deixar filho doente, deixar o marido, muitas vezes tem 3 ou 4 filhos com a própria doença falciforme, para vir para cá. Então, tendo nas DIRES de lá, é muito importante ter, essa medicação, assim, não é ir lá e pegar, existe um protocolo, tá? Tem uma documentação a ser seguida, a gente faz encaminhamento aos pacientes nos municípios, para que eles vão nas DIRES lá e consiga. Sim. E aqui existe todo um protocolo também para ser encaminhar os pacientes que moram em Salvador, para ser encaminhado à farmácia daqui e conseguir. Então, a minha mensagem em virtude do horário, é que compartilhem informações e vamos à luta que nós vamos conseguir. E você, Eliane? Então, pegando o gancho, né, faço minhas palavras de Eliane, a gente atende muito no interior, né, e a gente atende pessoas com doença falciforme, e a gente vê o nível de desinformações da própria pessoa que tem a doença, né, sobre aquela doença. Divulgar, a gente precisa trabalhar na divulgação, fazer como eu abri a minha fala, a gente fazer uma campanha para que as pessoas tenham conhecimento. Eu percebo que existe muito ainda discriminação, preconceito sobre, né, as pessoas que convivem com essa doença. Falar tendo isso, não, a pessoa tem câncer. Não é câncer. Eu acho que a gente precisa divulgar, trabalhar com informação e dizer às pessoas, não desistam, né? Eu atendi, por incrível que pareça, uma pessoa adulta, né, em Olindina, esses dias, com doença falciforme. E, assim, ele não tinha acesso, né? Ele estava iniciando o tratamento no Hemocentro em Alagoinhas. Mas, assim, é porque eu já tenho esperando mais de 1 ano essa consulta. E a gente sabe que a demanda, né, é demais, a gente não tem condição de atender essa demanda gigantesca. Precisaria aí de abrir mais umas 5 hemobas só em Salvador para atender essa demanda. Imagine nos 417 municípios, né, que as pessoas não sabem, as pessoas que moram na zona rural não têm nem noção, convivem com a doença e não sabem o que é. Então, a gente lutar mesmo para que tenha uma campanha, pelo menos de divulgação, né? Não acredito que esse ano já não consiga mais, mas para o ano que vem, no dia 27, quem sabe a gente fazer uma campanha, se não nacional, estadual, para divulgar, para a gente falar sobre a doença. Porque as pessoas não têm informação. A gente, né, que trabalha com isso, a gente não tem todas as informações, a gente se pega dizendo, meu Deus, mas é isso mesmo? Imagine as pessoas que não têm o acesso que a gente tem. Né? A gente trabalha com a divulgação e dizer, deu entrada a primeira vez, foi negado, tentem de novo, vão tentando. Vocês têm o direito e têm que até conseguir. Infelizmente, eu não queria dizer isso, eu queria dizer que todo mundo que tivesse o benefício requerido, seja auxílio-doença ou BPC, tivesse o benefício deferido, né? Ainda que nem que fosse por 2 anos, para ser reavaliada 2 anos depois, mas não é isso que acontece. Até pela demanda, a gente não tem condição de dar conta da demanda que chega para a gente. Então, as pessoas estão aguardando fevereiro do ano que vem para ser avaliado, né? Isso nos melhores cenários, né? Aqui na Bahia a gente não sim. Agora, eu vou puxar aqui também e falar um pouquinho que vai estar sendo divulgado mais sobre a doença falciforme. Isso aqui é um canal também buscando essa divulgação. Eu acredito que vão surgir algumas campanhas brevemente, falando um pouco mais, trazendo mais essa temática. Aproveito aqui, já que a gente está falando já antecipadamente do dia 27, que é o dia de luta pelos direitos das pessoas com doença falciforme, trazer também as associações. Existem várias associações para as pessoas com doença falciforme que dão suporte, que acolhem e que também estão nessa luta por esses direitos. Então, é interessante a gente falar sobre isso e as pessoas com doença falciforme buscarem essas associações para terem também ajuda, orientação com relação à doença e possam fortalecer, todos fortalecerem essa luta, que eu acho que é
é o pensamento coletivo de luta para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas com doença falciforme. E assim eu deixo minha mensagem final, é que a gente vem trazendo essa temática da doença falciforme, a gente está nessa luta pela melhoria das condições de vida, da qualidade de vida dessas pessoas, e em conjunto, todos unidos, né? Independente de profissionais da área de saúde, mas a população de uma forma geral. Eu agradeço as duas muito pela presença, agradeço a Aline Dascon, que está aqui com a gente, nos ajudando, puxando minha orelha, porque eu já passei do tempo, e a todos que participaram dessa live. E a gente continua com o Café com Saúde. Botem nos comentários sugestões para os próximos temas, para a gente trazer aqui outras pessoas assim, expert no assunto. Muito obrigada, gente, e um excelente dia. Obrigada para você também. Tchau, meninas. Tchau, obrigada.